Olá, alunos do sétimo ano. Estou começando a nossa atividade que será postada para vocês na plataforma Plural. Estou colocando aqui a atividade na folha. É uma atividade de revisão de tudo aquilo que a gente já viu nessas duas aulas que já passou. Então, quanto ao uso do there is, o there are, o some e o any, as prepositions. Então, estou fazendo um apanhado disso tudo para a gente reforçar o aprendizado. Então, é só acompanhar, pegar o seu material que você tiver do livro. Se você fez alguma anotação durante os vídeos, pode voltar lá nos vídeos e conferir a explicação. Vai ajudar bastante a vocês. Aqui eu tenho, então, no cantinho da minha tela, só um minutinho aqui na minha tela, eu tenho o exercício. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. A questão de número 1, eu estou pedindo para você completar os espaços usando o some e o any. Então, se as frases forem afirmativas, você vai usar o some. Se elas forem negativas, você vai usar o any. Se for interrogativa, eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque se eu oferecer ou pedir, eu vou usar o some. Lembram? Aquelas frasezinhas assim: Would you like? Do you want? Can I have? Estou oferecendo ou pedindo alguma coisa a alguém. Então eu vou usar sempre o some. Agora, quando for uma interrogativa qualquer, eu vou usar o any, né? Do you have any money? Estou só perguntando se você tem. Não estou oferecendo. Então, lembrando, some afirmativa, any negativo. Para perguntas, eu tenho que prestar atenção. Espera aí. Se estou oferecendo ou pedindo alguma coisa, é o some. Agora, se estou fazendo qualquer pergunta, eu vou usar o any. Então, aqui muito tranquilo. É só completar esses espaços usando o some e o any. E a gente já fez uma atividade com esse conteúdo. Na 2, está dizendo assim, ó, use os espaços, use nos espaços o there is, there isn't. Então, afirmativa there is, negativa there isn't, singular. There are, there aren't. Então, there are, plural, afirmativa. There aren't, plural, negativo. Em cada sentença. Observe a imagem para responder. Pesquise no dicionário os objetos em negrito e anote-os antes com a tradução. Por que eu fiz e coloquei esses objetos em negrito aqui para você? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar no cantinho da sua folha aí os objetos que estão em negrito, a tradução. Por exemplo, desk. Você sabe o que são desks? Se você tem dúvida quanto à palavra desks, que vai te ajudar a identificar na imagem em cima, vai facilitar bastante o exercício. Então, desks significam cadeiras, ok? Então, eu já sei que eu vou ter que identificar cadeira. Então, there is e there are significa existe ou existem, né? No plural. Aqui ele está dizendo, ó, letra A, 4 desks in the classroom. Então, se eu sei o que é desks, eu vou conseguir responder se é afirmativa ou não. Então, fazendo o primeiro exercício aqui, vamos completar então. Deixa eu completar para vocês. Então vai ficar assim, ó. There. E aí vai depender se é afirmativa ou se é negativa. Eu sei que é plural, são desks, né? Então, são 4. Tem 4 ali cadeiras? Tem, é afirmativa, existe, tem. Então, é there are. There are 4 desks in the classroom. Ok? E assim por diante você vai completando. Por exemplo, a letra B, TV, one TV. Vê se tem um one TV aí. Se tiver, você coloca na afirmativa. Na letra C eu tenho um N, que é sempre usado nas frases negativas. Então eu já sei que eu vou ter que colocar o there is, ou there isn't, ou there aren't na frase. Essa é uma questão que precisa prestar bastante atenção nos objetos que estão em negritos, para você identificar aqui na imagem se tem ou se não tem. Por isso que é o there is, there isn't, there are, there aren't. A questão de número 3 é para você observar no mapa, né, os pontos. Aqui é uma identificação de lugar e você vai ter que usar as prepositions of a place, que está no seu livro também e está nos videozinhos que eu já passei, que é near, in front of, behind, on the corner,
next to, across from. Todas essas preposições você vai completar. Tem que prestar bastante atenção no seguinte. Na letra A, the bank. Você vai lá e procura o bank. Olha o bank aqui em cinza, ó. The bank is... Onde está localizado o bank? Se eu olhar ele aqui, ó, ele está localizado numa esquina. Então, observando lá na explicação que eu fiz, a preposição na esquina é on the corner. Então, eu venho aqui e completo. Ó, já fiz a primeira. Ó. Is on the corner. Pronto. Tá feita a questão número 1. É só colocar as preposições de lugar. Eu chamo de prepositions of place. Assim você vai observar os outros pontos. Por exemplo, the toy store. The toy store tá onde? Tá aqui, tá ali, ok? Qual é a localização do toy store? Então, vamos lá. Na questão número 4, eu peço para você completar um questionnaire about your family or any member of your family, ok? Então você vai completar family name, quem é o Mr., quem é o Mrs., então eu vou aconselhar vocês a criarem um próprio questionário. Se vocês quiserem completar sobre alguém famoso, fica bem interessante a gente conhecer mais, né, sobre alguém famoso, né? Eu gostaria até de conhecer, né, alguns famosos, endereço, o telefone vai ser difícil, mas a gente tem endereço, e-mail, ocupação, qual o hobby, vai ser interessante se você fizer de alguém famoso. Mas se quiser fazer da família, também fica interessante, você já fez um formulário desse, para a gente praticar bastante. Questão de número 5 é uma questão que precisa um pouquinho mais de atenção, porque eu misturei os pronomes indefinidos a e en. Lembra? O a, quando a palavrinha vier com som de consoante, e o en, quando ela vier com a palavrinha com som de vogal. Só que tem que prestar atenção que o a e o en é sempre no singular, nunca pode ser usado no plural, que vai significar uma. Ou você vai completar os espaços usando o some, que são alguns, e o any, que são nenhuns. Então, observa bastante a frase, vê se encaixa você colocar o a, o en, o some e o any, e marca uma das opções aqui. Só completar os espaços. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, são 5 espaços, você vai completar os 5 espaços ali. Na questão 6, você vai usar ou a ou an, também um artigo, ok? Ou o x quando for necessário. Então a gente já sabe, já expliquei. O x é sempre quando a palavra estiver no plural. Eu não posso usar o a ou an no plural. Então você vai só completar os espaços aí sobre Mark, que é esse estudante aí. Completa os espaços usando o a e o an. E o X, caso seja necessário. Preste bastante atenção, hein? Quanto a palavrinha que vier aqui, ó, student, tem um som de S. A university, eu já expliquei qual é a regrinha do university. Com bastante atenção você consegue fazer. A questão 7 é uma questão para você completar com prepositions of place. Então, essas são as preposições de lugar. Né? Next to. É só você colocar a preposição que o objeto tá. Por exemplo, no primeiro objeto a gente vê um gato atrás do mato, né? Desse matinho aí. Então você vai colocar qual é a preposição atrás. O Garfield tá próximo à caixa, né? Ao lado, né? Eu diria ao lado. Qual é a preposição que você completa ao lado? Aqui, na terceira imagem, nós podemos colocar uma preposição perto, né? E aí você perto, se você quiser identificar a bicicleta que está entre, também pode ser. Eu colocaria perto do outro lado. Vai ficar bem livre essa questão para você responder. Use todo o material que eu já coloquei, tá? Para você conseguir fazer todas essas questões. Em caso de dúvida, é só me procurar e aí a gente esclarece as dúvidas, tá joia? Um grande abraço para vocês e na nossa próxima aula eu faço a correção dessa atividade e eu corrijo aquela outra atividade que ficou no livro. Lembra que eu não terminei de corrigir? Então na próxima live a gente termina de corrigir aquela atividade. Beijo para vocês e uma ótima semana.